Voltamos com o nosso Chega Mais, e conforme o prometido, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre uma bactéria que atinge, olha, muita gente, viu? Cerca de 70% da população adulta deve ter, né? Se a gente for ver aí, as estatísticas são essas. H. pylori. Para explicar melhor como é que ela, o que é, como a gente se precaver, como que é dada essa transmissão e o que ela pode acarretar, né, para a nossa saúde de mais grave. A gente convidou aqui o doutor José Gurgel, que é gastroenterologista, né, e vai nos explicar tudo direitinho. Muito bom dia, obrigada por estar aqui. Bom dia, Lídia. A gente conversava rapidamente aqui agora e parece que foi há 40 anos que a H. pylori foi, digamos assim, descoberta. Parece que teve até um Nobel da Paz envolvido, um Nobel da Saúde, desculpa. Como é que foi essa questão dessa descoberta, né, dessa bactéria que é tão comum na população, como a gente pode ver aí, segundo as estatísticas? Sem dúvida, Lídia, a descoberta do H. pylori foi uma revolução na medicina como um todo, na gastroenterologia, mas na medicina como um todo. Até mais ou menos 1980, se achava que as gastrites e as úlceras eram causadas por estresse ou por problemas alimentares, né? E muitas vezes, eu, estudante de medicina, eu presenciei pacientes que eram operados, se retirava estômago, se fazia verdadeiras cirurgias para tratar pacientes com úlcera do adenal, úlcera do estômago, né? E dois pesquisadores australianos descobriram por acaso, né? Um deles, que era um médico que via biópsias, viu que havia uma bactéria no estômago. E ele tentou cultivar essa bactéria no laboratório e nunca conseguiu nada, porque com 2 dias essas culturas eram eliminadas, jogadas fora. Aí veio a Páscoa. E na Páscoa, essas bactérias, essas placas de cultura ficaram mais dias no laboratório. E aí a bactéria cresceu. Ou seja, e aí açúcar tem alguma ligação? Não, foi Não? o tempo de crescimento. Só do tempo mesmo. Eu falei, crescimento. será que a pessoa começava a ingerir na Páscoa mais doce? E aí, não, mas a alimentação a gente vai chegar lá, né? Que tem algum componente também. E o mais curioso é que um dos pesquisadores, ele, para provar à comunidade científica que essa bactéria, o Helicobacter, causava gastrite, ele ingeriu um suco da bactéria. Olha Causou isso. uma gastrite aguda, precisou tomar antibiótico e só então a comunidade mundial descobriu, realmente referendou que o H. pylori causava gastrite. Ganharam o prêmio Nobel em 2005. Olha que coisa. E assim, o que ela pode causar de mais grave? Como é que funciona? Como é que essa transmissão acontece? É na infância? É já na fase adulta? Explica pra gente. Lídia, como você falou bem no começo, o H. pylori está presente globalmente em torno de 40% da população mundial, tá? No Brasil, acredita-se que perto de 70%. É uma quantidade enorme de gente com H. pylori. A maioria não sente absolutamente nada. Vivem muito bem com o H. pylori, nem sabem, vão morrer de outro Sem problema. saber. Né? Mas a presença do H. pylori pode levar, sim, leva a gastrites, né? Úlceras, tanto no duodeno, que é logo depois do estômago, no estômago, podem levar a causas de mal-estar. Às vezes não necessariamente tem uma inflamação, mas o paciente tem um mal-estar, um empachamento, um desconforto no estômago, está o H. pylori lá. E o mais importante, que realmente é um motivo de preocupação mundial, É o câncer, que ele né? pode levar ao câncer de estômago. E o câncer de estômago é o 5º câncer mais comum no mundo, com a mortalidade muito alta, que depois de 5 anos só 30% estão vivos. Nossa, e a transmissão, como é que acontece? A transmissão ocorre na infância. A despeito, muitas pessoas pensam o contrário, não. Em cerca de 50% das crianças com 3 a 5 anos de idade já tem o H. pylori no seu estômago. Olha. E à medida que vão crescendo, vão pegando mais. Há a chance do adulto pegar o H. pylori. Isso pode acontecer, mas a maior parte da infecção, a transmissão é interpessoal, em ambiente escolar ou em casa mesmo. A prevenção, então, acaba sendo um pouco complicada, né? Meio difícil, principalmente nessa fase infantil. A prevenção é difícil. É claro que países onde as condições sanitárias são piores, há uma maior incidência. Tanto é que o Brasil, países da Sim. África, mais do que na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, você prevenir, melhorar as condições sanitárias seria muito importante. Mas a gente aqui, no caso, a gente tem que falar de prevenção de um problema maior, as úlceras, as gastrites e o câncer. Então, geralmente, quando já está nessa fase, aí é mais preocupante, a pessoa tem que procurar logo, digamos, um gastro, para saber ou fazer uma endoscopia, né? Porque tem tratamento e a partir de que momento começa a ficar realmente algo mais sério e preocupante? Então, acho que a recomendação principal, apesar de ser bastante frequente o H. pylori no mundo e no Brasil, os pacientes devem procurar um médico se ele tem sintomas. Se ele tem desconforto no estômago, se ele tem dor no estômago, empachamento, sintomas que nós médicos chamamos de dispepsia, de má digestão. Esses pacientes realmente precisam procurar um médico e aí, dependendo do quadro clínico, o médico decide ou não para investigar, fazer uma endoscopia. A endoscopia seria, digamos, o último passo?
Sim, existem outras técnicas que podem ser feitas para pesquisar o H. pylori, como um teste respiratório, a pesquisa do antígeno nas fezes do paciente e até exames de sangue, são as sorologias que têm algumas falhas. Mas a endoscopia é muito interessante porque pode pegar fragmentos do estômago e aí pesquisar a bactéria e, inclusive, pesquisar se existem lesões chamadas pré-cancerosas. Ou seja, seria já o início, talvez, quem sabe, né, de um câncer lá na frente. E aí você sabendo disso antecipadamente, claro que é bem melhor, né? Sem dúvida. Agora, e o tratamento? Como é que acontece? O tratamento é feito com antibióticos, existe no mundo todo um consenso. O primeiro tratamento, que é uma combinação de 2 antibióticos e um protetor do estômago. Isso tem um sucesso de 86%, mais ou menos, nessa faixa. Alguns países do mundo já fazem de rotina, até mesmo sem pedir endoscopia. Isso é uma questão de cada país. Sim. Geralmente, aqui no Brasil, para tratarmos, nós precisamos de um método que mostre que tem o H. pylori. Né? E é muito importante que se faça esse tratamento no começo, antes que evoluam para lesões pré-malignas. Como vocês já devem ter visto nas biópsias, a atrofia do estômago e a metaplasia intestinal, que são nomes assim meio complicados, mas que são lesões que podem levar ao câncer. Ou seja, melhor evitar, né, doutor? Agora sim, você começa a se tratar, tem um tempo máximo desse tratamento ou é para o resto da vida? Você pode também se reinfectar? Como é que acontece? Sim, a reinfecção existe, pode acontecer. Não existe um consenso internacional depois do tratamento, quanto tempo você deve fazer acompanhamento, isso é uma coisa combinada, né? Mas é importante tratar, ninguém pode deixar de tratar. Se tiver alergia a antibiótico, faz outro esquema, mas tem que tratar direitinho. E é aconselhado, após um determinado tempo, que isso mais ou menos 1 a 2 meses depois, repetir o exame para saber se a bactéria morreu, porque o sucesso não é 100%. Agora, fica uma mensagem muito importante para o telespectador. Estudos americanos, europeus e asiáticos já mostraram uma redução significativa do câncer de estômago em populações tratadas. Quem tinha o H. pylori e tratou, houve uma diminuição da incidência do câncer de estômago. Essa é uma mensagem muito importante. Importante, principalmente porque os nossos índices são elevadíssimos, né? No Brasil, se a população mundial 40% tem e no Brasil são 70%, né? A gente está aí, digamos, né, numa margem bem preocupante. Agora, uma pergunta, a alimentação influencia de alguma forma, ou piora, ou pode até ajudar aí a se precaver, digamos, a pessoa? Não, o H. pylori ele não tem relação com a alimentação, ele pode ter relações sim com questões sanitárias, né? Isso é muito importante. Mas questão da higiene mesmo, a higiene mesmo. E o vínculo interpessoal, que obviamente ainda é um fator muito importante. Ok, doutor José Gurgel, muito obrigada. Ele que é gastroenterologista, está aqui, né, explicando tudo sobre o H. pylori para a gente, essa bactéria que é tão comum na nossa população. Muito obrigada, bom trabalho, né, e que as pessoas consigam realmente se precaver, né, de algo mais sério que pode vir a acontecer. Eu que agradeço, Lídia. Muito obrigada.